Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos estar iniciando a nossa disciplina de Sociologia da Religião, a nossa quarta aula, onde nós temos como tema principal, a gente vai estar falando sobre a religião no mundo contemporâneo, e o tema vai ser os desafios e as transformações da religião hoje. Durante as últimas aulas nós falamos, nós nos debruçamos sobre períodos, falamos sobre alguns momentos historicamente falando, a gente entendeu o avançado raciocínio social, a visão que a sociedade teve da religião durante todo esse percurso. E hoje nós vamos estar falando mais sobre essa contemporaneidade, como é visto hoje, ok? E a partir disso, nós temos alguns objetivos, que vai ser compreender o conceito de secularização e pluralismo, a capacidade de identificar novas formas de religiosidade, e nós vamos também refletir sobre os desafios da igreja diante do contexto atual, ok? E diante disso tudo, nós vamos estar nos debruçando aí sobre o Peter Berger e o debate sobre a secularização. Nas aulas anteriores, nós tivemos alguns teóricos que fundamentaram nosso entendimento sobre esses determinados períodos, porque foram pensadores da sua época. E o Peter Berger, ele é bem contemporâneo, ele faleceu em 2017, tem 8 anos. Então, nós temos aí alguém que foi um sociólogo e foi um teólogo também luterano, austro-americano. Ele foi um pensador que marcou várias áreas, inclusive aqui no Brasil. Ele dentro da sociologia, da antropologia, ciências da religião, a teologia e muitas outras áreas do saber, tá bom? E a gente vai falar sobre o que o Peter Berger, inclusive, diz sobre ele que foi a pessoa que defendeu a teoria da secularização. E ele iniciou sua carreira sociológica defendendo essa teoria. Ele argumentava que a modernidade levaria à perda de influência da religião em diversas esferas da sociedade. A gente tem que entender que esse foi uma progressão lógica de entendimento. Afinal, ele viu a sociedade, ele percebeu que a sociedade saiu da dominância da Igreja Católica e passou a caminhar rumo a uma independência da religião. Então, ele, observando essa caminhada, ele teorizou que a influência da religião se perderia em diversas esferas da sociedade. Isso é algo que aconteceu, sim, em muitas esferas, tá? Porém, no entanto, ele rejeitou, depois, com o tempo, a sua própria tese, admitindo que os dados empíricos, ou seja, na prática, esses dados não sustentavam um mundo nada secular, mas sim um cenário de vitalização religiosa, como o Islã e o pentecostalismo, especialmente fora da Europa e de certos meios intelectuais. Então, ele até admitia que em alguns locais, alguns meios mais intelectuais, houve essa secularização, onde a religião perdeu a sua influência em esferas da sociedade, mas ele percebeu, na prática, que em outras regiões, a maior parte do mundo, houve o contrário, uma vitalização religiosa, ok? E ele chegou a falar de um desacerto na teoria da secularização, ou seja, ela não estava errada, ela só não estava, melhor dizendo, ela não estava completamente errada, ela estava parcialmente equivocada. Ele quis dizer que ele evoluiu esse entendimento para uma abordagem mais focada no pluralismo religioso e na capacidade das religiões de conviverem e se revitalizarem em sociedades modernas, ok? A gente vai explorar um pouquinho essas 3 fases, sendo a primeira delas essa teoria da secularização, E o Berger, ele defendia que a secularização era esse processo de declínio da religião em diversos setores da sociedade e da cultura, e essa ideia foi muito influenciada
pelo Iluminismo, que era onde a era da fé dava lugar à era da razão. O Iluminismo foi um período histórico-cultural, sociocultural, que afetou diversas áreas culturais, literatura, as artes, mas também era uma cosmovisão, um modo de pensar da época. Tá? E essa teoria da secularização também foi influenciada por esse período, saindo da Idade Média, a fé, indo para a razão. E a gente tem aí a definição, segundo Peter Berg, da secularização, que inicialmente foi definida como o processo em que a religião perde essa sua dominância em setores da sociedade e cultura, dando lugar a instituições e símbolos não religiosos. Contudo, ele, mais tarde, revê esta perspectiva, argumentando que o mundo não é nada secular, mas sim profundamente religioso, com importantes movimentos de revitalização espiritual. A modernidade, segundo Berger, leva ao pluralismo religioso e à necessidade de as religiões operarem no mercado, adaptando-se às consciências individuais e não necessariamente ao declínio da religião. Então aqui ele já está caminhando aí esse segundo momento, essa segunda fase, né, de entendimento, mas de um modo inicial, essa perspectiva onde dentro do cristianismo é aquela famosa frase onde que o medo, né, o risco do mundo entrar na igreja, de quando se fala, alerta, né, sobre esse perigo de coisas e questões mundanas entrarem dentro da igreja. É o que seria, talvez, aí, fazendo uma associação aí à secularização, ok? A segunda fase é onde houve essa revisão da teoria, né, da secularização, 25 anos após, lá em 1999, ou seja, não tem tanto tempo assim, tem exatos 26 anos, e ele constatou que havia uma fragilidade empírica da sua teoria. Teoria é o que nós estamos vendo, né? E o empírico é a prática, tá? A experiência. E ele percebeu que o mundo não estava menos religioso. E que, pelo contrário, algumas regiões até se tornavam mais religiosas, especialmente com movimentos como o islamismo e o pentecostalismo. Então ele percebeu o contrário da sua teoria inicial, que a religião ela não estava perdendo espaço, pelo contrário, ela estava ganhando espaço, aumentava os movimentos religiosos de algumas religiões. E a terceira fase já fala do pluralismo religioso, né, que ele passou a defender uma nova abordagem baseada no pluralismo religioso, e que essa teoria reconhece que mesmo em meio a esse pluralismo, as religiões podem se adaptar e se fortalecer, existindo em um ambiente onde as convicções religiosas coexistem com outras visões de mundo, tá? Berg ele também destacou que a secularização não era um fenômeno uniforme, ou seja, existiam locais no mundo em que eles chamavam de boções secularizadores, em que em certas áreas, como na Europa e na intelectualidade globalizada, que não representam, e esses locais eles não representam a realidade global, tá? Existem sim algumas regiões em que a religião realmente perdeu seu espaço. A gente vai ver um gráfico aí que mostra isso, mas de um modo geral, a religião ela não perdeu seu lugar, o que passou a ter um pluralismo. Pluralismo, a própria palavra, a gente vai ver uma definição do Berger para isso, mas a palavra pluralismo vem de plural, né? Fala do mais de um. Então a gente está falando aí de uma diversidade religiosa, ok? Porque, historicamente falando, na monarquia, um país, o rei, determinava qual era a religião dominante daquele país, né? E dentro desse país, qualquer outra religião que não fosse a dominante era entendida como seita, era um inimigo da nação. Então, alguém que seguisse
uma religião que não fosse a dominante poderia ser perseguido e morto. A gente tem aí as cruzadas cristãs, tem muitos filmes retratando as cruzadas, né? Que eram carnificinas, né? Eram assassinatos, onde pessoas que não se convertiam, cidades que não se convertiam ao cristianismo, países que eram que não se convertiam, havia essa dominação pela força e assim esse país ele tinha que ser catequizado, né? Eles diziam que era assim que o nome de Cristo seria levado. Essa é uma parte da história aí. Então, o pluralismo é onde não há mais isso. Nós não vivemos mais numa monarquia em que um rei define qual é a religião dessa população. Nós temos agora liberdade religiosa. Inclusive, tem leis que protegem esse direito. É um direito hoje, pelo menos na nossa sociedade no Brasil. É uma lei, ok? O que seria o pluralismo religioso para Peter Berger? É um fenômeno intrínseco, ou seja, que não pode ser retirado, faz parte, tá, da modernidade, onde a religião se torna uma entre muitas opções de sentido e cosmovisões disponíveis para o indivíduo. O que seria cosmovisão, né? Cosmovisão é modo de ver o mundo, tá? Cosmo é para além de mundo, né? Fala até de universo. Então, a forma como a pessoa enxerga a vida, a forma como a pessoa enxerga e dá sentido à sua vida, dá sentido à sua existência. A religião é só uma das opções pelas quais a pessoa pode ter essa cosmovisão e enxergar essas questões, ok? Hoje em dia está assim. E essa coexistência de múltiplas religiões e crenças resulta no quê, né? Qual é o resultado disso tudo? Numa privatização e relativização da fé. O que seria a privatização, né? É tornar privado, particular. Não é mais comum comunitário. E a relativização fala muito disso de a minha maneira de ser diferente da sua maneira. Né? Então, a gente vê pessoas não mais que compartilham uma mesma fé, uma mesma crença. A gente vê pessoas que veem e enxergam inclusive determinada religião, determinada fé, a espiritualidade de uma maneira muito particular, muito única. Pois a religião acabou perdendo a sua capacidade de impor uma verdade única e absoluta, passando a ser objeto de escolha e também de negociação pessoal. Né? Cada um escolhe, é um self-service religioso, onde cada um escolhe a sua perspectiva e a sua forma de crer. Né? E o pluralismo, para o Berger, ele não implica necessariamente no fim da religião, mas em uma reconfiguração, numa adaptação, em um cenário onde há uma diversidade e de escolha individual. Tá? Deixando claro que até aqui, deixa eu ver. Eu estou dando uma perspectiva neutra sobre o ponto teórico do Peter Berger, tá? Quando eu sair da neutralidade, eu vou estar avisando para vocês entenderem, para a gente estar também trazendo uma perspectiva aplicada à teologia, às outras disciplinas da teologia e também para a gente aplicar contextualizar também na nossa realidade, ok? E aqui eu trago dois gráficos, né? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, consigo. Nesse primeiro gráfico aqui à esquerda, nós temos um censo, a nova cara da fé no Brasil. Né? Nós temos um censo que compara em porcentagem 2010 e 2022 a variedade de religiões que nós temos no Brasil e nós percebemos uma queda
de quase 10% de católicos no Brasil nesses 12 anos. Nós percebemos um aumento de menos de 4%, quase 5%, por aí, quase 5%, um crescimento de evangélicos no Brasil. Percebemos um aumento de quase 2% de pessoas que se declararam sem religião, a diminuição de 0,4% de pessoas que se declararam espírita, um aumento de 0,7% de pessoas que se declararam da Umbanda e do Candomblé, e um aumento de quase 2%, de 1,3% de pessoas que se declararam de outras religiões. Isso só mostra como há uma pluralidade religiosa dentro do nosso país, tá? E nós temos aí, deixa eu ver se eu consigo, aqui, consegui aumentar um pouquinho. E nesse gráfico aqui, ele não está fazendo uma comparação entre anos, como estava mostrando ali, mas está mostrando um percentual de religiões dentro de um mesmo país. Esse dado, se eu não estiver enganada, é de 2016 ou de 2017, e está mostrando aí países, por exemplo, Israel, quase que unanimemente, né, 98% de Israel tem uma religião, tá? Sendo 78% judaica e 20% muçulmana, e apenas 2% se declarou sem religião. E a partir daí, a gente tem uma decaída, vamos dizer assim, com um aumento expressivo de pessoas que se declararam sem religião, tá vendo? E muitos países europeus aí, de pessoas sem religião, né? Reforçando aquele entendimento que nós temos ali de alguns países europeus, onde a religião vai perdendo o seu poder de influência aí, ok? E aqui eu trouxe uma questão para debate. Diante de tudo que nós vimos, né, sobre secularização, pluralismo religioso, tendo os gráficos observados, vocês concordam com essa perspectiva do Peter sobre os conceitos de pluralismo e secularização? Deixar vocês pensarem um pouquinho aí, se vocês concordam ou não. Comentem aí embaixo. Se vocês não concordarem, no que não concordam, e se concordarem, por que concordam também, ok? Dentro dessa questão de pluralismo religioso, a gente tem com um novo conceito que é espiritualidade sem religião. Vamos estar discursando um pouquinho sobre as duas coisas. O pluralismo religioso, né, ao valorizar a diversidade e a liberdade de expressão religiosa, acabou criando um ambiente onde a espiritualidade individual floresce fora dos sistemas doutrinários e institucionais, resultando no surgimento, na ascensão da espiritualidade sem religião. E essa forma de espiritualidade busca uma conexão pessoal e propósito de vida através de práticas não religiosas e outras experiências que cultivam a fé e o caráter, mas sem uma necessidade de ritos, doutrinas ou de pertencimento a uma instituição, né? E aqui a gente vê que o pluralismo religioso acabou sendo o pano de fundo, né, a base para o surgimento dessa espiritualidade sem religião, que seria a busca dessa conexão, ou seja, pessoas que até reconhecem uma necessidade espiritual, mas não estão dentro de uma instituição religiosa. Vamos falar mais sobre isso, tá? O pluralismo religioso e a espiritualidade sem religião descrevem uma realidade contemporânea de coexistência de diversas crenças e a crescente presença de indivíduos que se definem como espirituais, mas não afiliados a nenhuma religião organizada. Então, aí nós temos, então, essa realidade, né, uma realidade atual. Existem muitas pessoas que, dentro do cristianismo, né, nós chamamos de desigrejados, né? Os desigrejados seriam
dentro do socialismo aí que a gente está estudando, é esse conceito aí de espiritualidade sem religião, né? São pessoas até que têm, sendo que os desigrejados são pessoas que de alguma maneira têm uma afinidade com o cristianismo, porém, por desavenças ou discordâncias com alguma questão institucional, dogmática, acabam se ausentando das instituições e se mantendo ausentes, né, desses ritos, rituais e dessas coisas que caracterizam a religião. E quais são essas características do pluralismo religioso? Primeiro, né, para existir o pluralismo religioso, precisa haver uma convivência de diversas crenças, como a gente falou. Esse, na verdade, é o pano base para o surgimento do pluralismo religioso dentro de uma determinada sociedade, né? Que é a coexistência e uma inter-relação de múltiplas religiões e cosmovisões dentro de uma sociedade. Quando uma mesma sociedade, mesmo país, uma mesma região consegue coexistir com várias religiões e cosmovisões, formas de enxergar, né, o mundo e a vida variados dentro de uma mesma sociedade, nós estamos aí dando as bases, os fundamentos para o surgimento do pluralismo religioso dentro daquela localidade. Precisa haver também uma liberdade de crença, né? Que é um fenômeno social que desafia os indivíduos a conviverem com diferentes formas de religião. Aqui a gente está trazendo questões como preconceito, valorizando todas as manifestações religiosas e garantindo a liberdade de escolha e expressão. No Brasil, por exemplo, como eu citei, temos leis que teoricamente protegem a expressão religiosa. É necessário também uma quebra de monopólio religioso, onde o pluralismo desafiou as visões religiosas exclusivas, abrindo espaço para a expressão de interpretações filosóficas e religiosas da vida, tá? Então, abriu espaço para essas interpretações. Como a gente falou, a monarquia não é assim, tá? E há uma hegemonia, não há uma hegemonia de cosmovisão, né? Há um direcionamento único, né? Só pode ser aquela. E a espiritualidade sem religião? Vamos lá. Experiência individual, né? É uma das particularidades, né? Que descreve até uma busca espiritual, mas que ocorre fora da estrutura tradicional de uma religião organizada, tá? A pessoa tem uma espiritualidade, ela encara essa espiritualidade como uma necessidade dela, mas ela procura e ela busca saciar, vamos dizer assim, essa necessidade fora dessas estruturas tradicionais de uma religião organizada, ou seja, fora das igrejas, fora dos templos religiosos, fora dessa organização religiosa mais tradicional, como está dizendo aqui. E há uma outra característica que é essa desconexão institucional, como eu já salientei anteriormente, né? Os indivíduos que se identificam com a espiritualidade sem religião, eles não se ligam a uma doutrina específica, né? A ritos ou instituições religiosas, tá? Eles não se conectam, né? Não se identificam com essas doutrinas. Eles buscam por propósito e conexão, né? Através de algumas práticas, lembra das práticas religiosas não religiosas? Quais seriam elas? Meditação, contato com a natureza, ou até mesmo outras atividades que conectam essa experiência com o mundo e consigo mesma, que conectam essas pessoas com o mundo, mas também consigo mesmas. Elas conseguem ter experiências que elas consideram espirituais, mas fora do âmbito religioso.
há uma independência de vínculos. O crescimento desse fenômeno é influenciado pela individualização da crença, pela urbanização e a crescente autonomia que as pessoas têm para formar suas próprias visões de mundo, tá? Essa independência, essa individualidade, esse o chamado egoísmo, né? Cada um por si, influencia várias esferas da vida, inclusive aqui dentro da espiritualidade sem religião. A pessoa não precisa se conectar com outras pessoas dentro dessa ótica para se sentir pertencente a alguém. Pelo contrário, né, a alguém não, né, se sentir pertencente a um grupo. Pelo contrário, dentro da modernidade, da contemporaneidade, nós vemos uma pessoas cada vez mais isoladas uma das outras e muito mais conectadas virtualmente, mas não pessoalmente, vamos dizer assim. É muito mais cada um por si. E aqui a gente entra no terceiro tópico, onde nós vamos estar falando da globalização, fundamentalismo, ecumenismo e diálogo interreligioso. A globalização, ela é um processo complexo, acho que todos já ouviram falar. É um complexo de interconexão e de interdependência entre nações, economias, culturas e pessoas a um nível mundial e que foi impulsionado por avanços tecnológicos na internet aí, é um melhor exemplo, que esses avanços tecnológicos, tanto em transporte, mas também principalmente em comunicação, a locomoção física está muito mais acelerada, mas também a comunicação, né, que pode tornar as distâncias menores e facilita a troca de informações e de bens. Então, o acesso, né, que nós temos uns aos outros, às informações, tudo isso se torna possível através da globalização. E a globalização intensifica também os encontros culturais e religiosos, o que pode dar origem tanto ao fundamentalismo, que é uma adesão rígida a dogmas e tradições, mas também ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso. Então é aí que nós vamos estar explicando cada uma dessas coisas, ok? O que seria o fundamentalismo? É uma abordagem, né, ideológica que é caracterizada pela adesão estrita e literal às doutrinas e textos sagrados de uma fé, rejeitando valores e conhecimentos que são vistos como opostos às suas crenças fixas. Então, é uma resposta à globalização, ao pluralismo religioso. Conseguem visualizar isso? É uma rigidez quanto a qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer perspectiva que se entende que é oposta à sua crença. O fundamentalismo se originou nos Estados Unidos no início do século XX como um movimento protestante, e ele defende a inerrância das escrituras e se opõe à modernidade, mas agora aparece em diversas religiões, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O protestantismo, né, surgiu no século XX como uma resposta, né, à perda, né, ou melhor dizendo, a uma diminuição, uma defesa pela fé mesmo, e foi importantíssimo, historicamente falando, para o cristianismo como é hoje, protestantismo como é hoje, e como nós enxergamos a religião e como ela nos importa e nos afeta hoje, foi muito importante. E foi uma resposta, tá, ao risco, a uma defesa de perda, vamos dizer assim, da identidade. E qual é a principal crítica ao fundamentalismo? E é sobre isso que eu quero trazer aqui, saindo um pouco da neutralidade para a gente estar discutindo essa questão.
esse termo fundamentalismo ele é associado a movimentos que buscam impor seus dogmas, demonstrando inflexibilidade, e pode ter consequências negativas para a democracia e a convivência social. E aí eu trago a questão para a gente pensar. Nós percebemos que a crítica ao fundamentalismo e a resistência ao cristianismo, como também as outras religiões que são consideradas fundamentalistas, não está particularmente na sua convicção na inerrância da, 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 da sua religião, né? Do nosso caso, da inerrância da Bíblia, mas sim na sua inflexibilidade. E aí que está o ponto que eu quero trazer para vocês refletirem, né? Nós acreditamos sim que a Bíblia não erra, na inerrância da Bíblia, que o que está escrito na Bíblia é a base para tudo, né? E o que não está lá, se não está lá, se opõe ao que está lá, nós não acreditamos como correto. Isso é algo que a gente viu, inclusive, dentro de outras disciplinas, dentro desse curso. Porém, eu quero que vocês entendam que, dentro da perspectiva sociológica, o fundamentalismo é inflexível e é entendido como um risco à democracia e à convivência social. Eu quero que vocês pensem comigo. A gente veio historicamente falando, de um local onde havia essa imposição dogmática e inflexível da religião. Não é à toa que, ao olhar para os fundamentalistas, que são dogmáticos e inflexíveis, há esse medo e há essa resistência, muitas das vezes, de aproximação a as religiões consideradas inflexíveis, consideradas fundamentalistas, ok? E é aí que eu quero que a gente pense que, se o problema não é ser fundamentalista no sentido de crer, né? Porque, como a gente viu, não é só a nossa religião, né? Nós temos lá, onde que eu vi aqui, o islamismo, o judaísmo, são outras religiões que defendem com muita veemência, cada um a sua religião, dentro das suas crenças, dentro das suas perspectivas dos textos sagrados, e todos eles são muito convictos daquilo que acreditam, né? Mas trazendo para nós temos os fundamentalistas, que são aqueles que talvez que defendem com muita veemência ao ponto de serem inflexíveis. E isso é uma questão que nós precisamos considerar, porque isso pode nos fazer afastar em vez de atrair. Eu não estou querendo dizer com isso que nós não devemos que nós devemos abrir margem para a secularização, para o pluralismo religioso, no sentido de cada um pensa da forma que quer. A gente precisa ter esse equilíbrio. Primeiro, porque nós vivemos em uma sociedade que prega e que defende a liberdade religiosa. Então, a gente pode cair no campo do preconceito, e isso pode trazer implicações sociais e legais muito sérias, mas principalmente na questão de alcance. A gente pode estar limitando o nosso alcance a essas pessoas porque nós estamos sendo inflexíveis, ok? Por isso que eu trouxe essa questão aqui para a gente pensar. O que seria, então, o ecumenismo? Sociologicamente falando, né, refere-se a uma busca
da unidade e cooperação entre as diferentes igrejas e tradições cristãs. Não visa uma fusão de crenças ou de rituais, mas sim o estabelecimento de relações de amizade e de respeito entre os cristãos. Mas o que eu quero trazer aqui é que, embora o foco principal seja a união das igrejas cristãs, como católica, ortodoxa, protestante, etc., esse termo pode, num sentido mais amplo e contemporâneo, ou seja, atualmente esse termo de ecumenismo não é tanto associado a essa amizade e respeito entre os cristãos, mas sim muito se refere a uma convivência pacífica e colaborativa entre todas as pessoas, independentemente da sua religião ou orientação religiosa. E aí a gente começa a entrar um pouco no próximo ponto, que é esse diálogo interreligioso, que eu vou, após essa explicação desse diálogo interreligioso, vou estar trazendo aí uma discussão para a gente estar dialogando aí com outras disciplinas teológicas. O que seria o diálogo interreligioso, né? Que é uma prática que promove uma compreensão, o respeito mútuo e a cooperação entre tradições religiosas diversas. Tem como objetivo superar preconceitos e estereótipos, valorizando a diversidade e construindo uma cultura de paz. E é uma resposta direta ao fundamentalismo, né? Porque, ou seja, lembra que eu falei que o fundamentalismo faz surgir esse medo de um retrocesso à Idade Média, a um retrocesso a como era a religião antigamente, surge esse medo. Então vem esse diálogo interreligioso como uma resposta direta e é um desafio imposto pela globalização, porque busca a coexistência pacífica das diferentes religiões no mundo. E aí vocês conseguem pensar. Agora vamos sair da sociologia, vamos entrar na teologia e vamos olhar para essas informações que eu trouxe, desse diálogo interreligioso, da globalização, do ecumenismo, e a gente consegue perceber toda uma preparação, um pano de fundo para o evento mais esperado. São as questões escatológicas. É um pano de fundo, é uma preparação para alguns eventos escatológicos. Por exemplo, com o surgimento aí dessa religião universal, que é uma das propostas que serão feitas aí pelo anticristo. Então a gente precisa entender que não é à toa que isso tudo está acontecendo. Percebam como a história está se caminhando para o grande evento, né, que nós esperamos. E aí eu trouxe uma questão para a gente debater. Diante de tudo isso que a gente viu, quais são os desafios da igreja diante do contexto atual? Né? Eu trouxe muitas questões aqui. Nós estamos falando de questões atualíssimas, né? Peter Berger, ele é muito contemporâneo, mesmo que ele tenha falecido em 2017, em 8 anos muita coisa já mudou e parece que com o tempo foi ficando mais atual ainda essas questões que ele foi trazendo. E nós percebemos aí desafios diferentes. Eu vou trazer alguns e eu vou falar outros que alguns alunos me trouxeram na aula ao vivo, tá? Para vocês estarem pensando e, inclusive, se vocês fiquem livres para colocarem nos comentários desafios outros, ok? A gente falou aí sobre o desafio da globalização, né, que é essa comunicação. A gente tem aí uma dificuldade, ou melhor dizendo, uma maior facilidade de contato com outras religiões, com outras culturas,
E isso nos proporcionou essa questão da liberdade de escolha, né? Não existe mais uma imposição religiosa, as pessoas escolhem. E essas pessoas também, com a tecnologia, acabam tendo esse self-service, como eu comentei, né? Religioso. Cada um escolhe o que quer, cada um acredita no que quer, no que é mais conveniente também, né? E é muito mais cômodo as pessoas estarem fora das instituições religiosas e porque dentro dessa perspectiva ela continua tendo a sua espiritualidade trabalhada e a sua cosmovisão ali entendida, mas sem uma necessidade de estar dentro desse grupo religioso para ter esse senso de identidade. E outro ponto que um dos alunos trouxe foi essa questão aí de como é muito mais difícil alguém que já foi cristão, né, e saiu, vou retornar após. É muito mais difícil. Exatamente, a gente pode entrar aí nesse sentido com relação a essas questões aí de facilidade de acesso e também facilidade também de comodismo, mas o que dificulta muito essa questão de feridas, né? Pessoas que foram feridas por instituições religiosas, por fundamentalistas, e que acabam tendo uma visão errada do cristianismo, e é muito mais difícil você reconquistar. E a gente entra aí no ponto que um outro aluno trouxe, que é a dificuldade dessa questão aí, fazendo uma conexão aí entre o que os dois alunos falaram, né? Essa questão aí do conquistar, reconquistar pessoas que foram feridas. A gente fala aí dessa perspectiva que hoje em dia as pessoas têm, que da defesa da própria religião e das próprias crenças, e como muitas das vezes não consegue se enxergar estar dentro de uma instituição religiosa como uma necessidade. E falou também sobre um outro assunto que eu estou tentando me recordar, como um desafio dentro desse contexto atual. Estou me recordando agora, mas de um jeito ou de outro são muitos os desafios, né? A gente tem aí dificuldades muitas das vezes para... lembrei, ele falou sobre apresentar o evangelho de forma bíblica, porque muitas das vezes o fundamentalismo se aproxima muito, pode se aproximar, não estou falando de uma maneira generalizada, mas corre o risco, a questão dos extremos, né? Fundamentalismo dogmático e inflexível se aproxima muito de uma fala e de uma prática cristã que se distancia de alguns ensinamentos que Cristo nos deu, né? Inclusive era uma crítica ferrenha que Cristo tinha, uma briga que ele tinha com os fariseus, os escribas, que eram pessoas responsáveis ali por manter e por preservar a lei, e nessa sua nesse seu esforço, muitas das vezes eles deixavam a desejar na prática do amor. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, de apresentar o amor de Cristo. Okay? E assim a gente finaliza a disciplina de hoje, porém eu concluo fazendo a disciplina de hoje não, essa disciplina de Sociologia da Religião, e a aula de hoje eu concluo trazendo agora
uma perspectiva do objetivo geral de toda essa disciplina, de tudo que a gente fez durante esse mês, né? Durante esse mês a gente teve uma visão, uma perspectiva sociológica da religião, né? E nós caminhamos historicamente aí dentro dessa ótica, nós avançamos na compreensão da atual percepção sobre as religiões e qual é o papel da religião na sociedade. A gente conseguiu compreender esse papel historicamente, mas também na atualidade. E nós conseguimos aí dialogar com outras disciplinas teológicas, mas também nós conseguimos pensar e criar estratégias para estar dialogando com quem? Com as pessoas que estão imersas em uma perspectiva que muitas das vezes perspectivas de vida, mas também perspectiva da religião, perspectivas erradas, que não, pelo menos, não são coerentes com a essência do cristianismo, a essência daquilo que Cristo nos trouxe. Então, a partir dessas perspectivas, nós conseguimos conhecer outras perspectivas e conseguimos aí pensar em estratégias para estar dialogando com essas pessoas. Foi esse o objetivo. Espero que cada um de vocês tenha compreendido, tenha conseguido avançar nessa compreensão. E é inclusive esse o exercício que eu vou passar para vocês, tá? Que é uma redação aí de no mínimo 20 linhas, que eu quero que vocês me expliquem como essa disciplina ajudou vocês a ampliar essa perspectiva teológica e cristã, daquilo de tudo que vocês construíram durante todo esse tempo de estudo, e de como essa disciplina ampliou essa perspectiva que vocês já tinham. E quero que vocês pontuem o que vocês consideraram mais relevante dentro do que a gente aprendeu aí nessas 4 aulas, ok? E eu agradeço a vocês por terem me acompanhado até hoje, até essa disciplina, e vamos estar orando para finalizar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de aprendizado, por esse mês em que nós estivemos juntos. Te agradeço pela vida de cada um, tome cada um em suas mãos, ampliamente o entendimento, dê força para continuar e não desistir no meio do caminho. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós temos certeza que há um propósito para cada um de nós e que esse curso, esse aprendizado será aproveitado, porque mais vidas poderão ser alcançadas quando a gente amplia o nosso conhecimento. Muito obrigada por tudo. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E é isso. Até a nossa próxima disciplina.